Sobre planejamento financeiro, que você tinha perguntado de aonde começar, talvez, eu sinto que a maior parte das pessoas tá nesse momento que é aprender a controlar e a entender o que está entrando e está saindo. Né? Entradas e saídas. Hoje em dia, por exemplo, você faz algum desses controles? Não. Perfeito. Então, por exemplo, você sabe mais ou menos no mês quanto que você está ganhando ou quanto você está... Você acha que você sabe, pelo menos? Cara, Quanto está saindo todo mês? Não, eu não consigo fazer uma média. Eu digo que eu sou um bom pagador de contas. Perfeito. Eu só gasto aquilo que eu sei que eu vou conseguir pagar. Só que no final do mês só me sobra R$100, R$200, porque eu não tenho um controle. Ele é totalmente na minha cabeça. Eu não boto isso em planilha ou em sistema. Então eu não tenho efetivamente um controle dos meus ganhos e as minhas despesas. Cara, às vezes isso parece bobo, tá? E às vezes eu sei que é chato, né? Por isso que a maior parte das pessoas também não faz, que é um processo meio chato você ter que ficar registrando tudo e tal. Mas eu acho que hoje em dia tem alguns aplicativos, por exemplo, né? Mesmo dentro do banco, tem vários bancos aí que já oferecem, tipo, cara, você tá usando ali dentro, ele já monitora seus gastos e aí ele separa ali pra você fazer, entendeu? Mas, em geral, cara, se você gastar meia hora por mês, uma vez por mês você senta e fala, pô, vou gastar 45 minutos aqui só pra olhar o que eu gastei no mês e vou registrar. E colocar nessa planilha e manter esse controle, cara, isso já começa a fazer uma diferença psicológica pra você muito relevante, entendeu? Agora, eu também não acho necessariamente que é isso que muda a vida da pessoa da água pro vinho. Porque tem muito papo de coach também que entra nessa dinâmica e fala que, pô, se você fizer isso, cara, você vai resolver todos os problemas da sua vida, e aí você vai ganhar mais, e aí você vai gastar menos. E às vezes eu acho que a resposta que você encontra, talvez, é que você tá fazendo o seu melhor agora. Entendeu? E não tem muita, às vezes, margem para você trabalhar seus gastos, por exemplo. Entendeu? Não sei se eu tô sendo... Não, tá claro. Eu tô entendendo perfeitamente. Cara, eu sinto que assim, o controle financeiro, ele ajuda muito, mas ele não salva a sua vida. É isso, tá? No final do dia, acho que boas práticas, talvez, seria ter esse aplicativo de controle financeiro e registrar lá. Tá? E aí eu acho que entra uma outra dinâmica que é muito... tem muito a ver com criação de conteúdo também. Né? Que é você não saber exatamente quanto que você vai ganhar no final do mês. Porque como você normalmente você está empreendendo com YouTube, quando você começa a ganhar algum dinheiro, você também está dependendo muito dessa... Variação? Exato, dessa receita variável que acontece todos os meses, né? E a gente vê muito isso, muitos casos de MEI que são assim também, sabe? Pessoas tipo veterinário, por exemplo. Veterinário, ele tem muito dessa vida também, de você... Depende de quantos exames você fazer no mês, é o que você vai ter para gastar, né? E aí entra um ponto que aí eu acho que é o controle financeiro legal, porque você tendo uma ideia de quanto você ganha por mês, e você faz esse controle anual, você consegue ter uma noção melhor de quanto você pode gastar por mês. Entendeu? Porque tem muita gente que se perde. Ainda mais usando cartão de crédito. Eu. Então, você parcela em muitas vezes? Hoje eu tô tentando segurar muito isso, mas sim, algumas coisas grandes eu parcelo em bastante vezes. Cara. Eu fico com um sentimento de que, assim, cara, eu quero muito ter isso ou preciso. Na minha cabeça eu preciso. E a forma mais simples pra eu não me ferrar é parcelar isso muitas vezes, porque eu vou pagar ali só um pouquinho, tá ligado? Não vou pagar tanto. Cara, então, tem até
criador de conteúdo que ele... Sabe o Primo Pobre? Conheço. Cara, uma vez eu vi um conteúdo dele que eu achei super legal, essa dinâmica que ele fala. Porque tem muita gente que você gasta, depois paga. Ao invés de você juntar e depois pagar. Entendeu? Que é uma dinâmica que eu acho que é super positiva, pelo menos é uma forma interessante de se pensar, que é você se permitir fazer esses gastos maiores depois de ter juntado essa grana. Porque isso tira um pouco do sentimento de você estar correndo atrás do próprio rabo. Entendi. Entendeu? Porque, inclusive, né, tem um conceito em finanças pessoais, enfim, que está amplamente divulgado na internet, que é o conceito da reserva de emergência, por exemplo. Né? Você sabe Sim. o que é? Beleza. Então, tipo, você juntando uma reserva de emergência de, 6 meses, por exemplo, às vezes esse é o primeiro objetivo. E às vezes eu acho que é legal pensar em objetivos que a gente tem para a vida financeira, né? Porque muitas vezes também a gente fica meio perdido, né? No sentido de, cara, quero ganhar mais, mas aonde que eu quero chegar? Quanto que eu quero juntar? Aí, às vezes, até falando em aposentadoria, né? Tem gente que às vezes já tá nessa fase de pensar, quero me aposentar, mas com quantos anos? Quanto que eu preciso? E eu sinto que a partir do momento que você define esse objetivo, você consegue fazer o cálculo inverso de entender o que você precisa fazer para chegar lá. Entendeu? E isso ajuda muito nesse processo de controle. Entendi. Entendeu? Porque se você determinar que, por exemplo, a sua reserva de emergência, que é esses 6 meses, 12 meses dos gastos, são, sei lá, 40 mil, 30 mil, 10 mil, o que quer que seja, a partir que você tem esse número definido, e aí você começa a olhar para a sua realidade mensal, você já começa a determinar, quanto tempo que eu demoro para chegar lá. E aí eu acho que é legal o controle, porque você vai colocando essas metas, entendeu? Não precisa ser uma coisa de você também se machucar nesse processo. Uhum. Mas por exemplo, eu coloquei essa meta de que eu quero juntar 10 mil reais em 6 meses. Beleza. E aí você vê como foi esse processo, e isso vai dizer muita coisa sobre você também. Você vai ganhar um autoconhecimento enorme de como você lida com o dinheiro nesse processo. Porque, beleza, você se propôs a chegar com 10 mil. Vamos falar que você chegou com 15. E aí você vai olhar para trás e falar, beleza, olha, eu descobri que eu consigo poupar mais aqui, que se eu colocar esse objetivo, isso me ajuda. Enfim, você tem essas... você descobre essas dinâmicas internas que são muito legais, sabe? E eu acho que a relação com o dinheiro é muito pessoal, tá? Tem muito a ver com como a gente foi ensinado durante a vida, tá? Mas parte do processo de você conseguir executar essa mudança, porque às vezes a gente também tem um jeito de lidar com o dinheiro que não é o mais saudável do mundo, né? Uhum. E parte do processo de você conseguir executar essa mudança é você entender o que você faz, né? Ter esse autoconhecimento. A partir daí, eu acho que você consegue aprender onde estão os seus demoninhos, entendeu? Onde que te pega, sabe? Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.